Ué, bom dia! Bom dia, Sora. Bom dia. Só tem. Tô tendo que admitir, acredita? Era Nossa, automático. Bom dia, tudo bem? Agora tá tendo que adicionar individualmente, parece. Aconteceu a mesma coisa na aula de inglês de física. eu fui a primeira, quer dizer que eu sou a preferida, gente. Com certeza. Não tá automático hoje? Não sei por quê. Tudo bem com vocês, meus queridos? Professora, vai ter que ligar a câmera. Ah, é Tá bom, ótimo, né? Sora. Dá assim. Ah, liga aí, eu tô com depressão. Dei aula no nono A agora. Ninguém ligou a câmera, fiquei tão triste. Olha, eu liguei na Arrumar meu última, quarto. outra vez de alguém. É a vez de alguém Fiquei ainda. tão triste. Eu fiquei muito triste. Na sala, vocês são todos. Fica quieto todo mundo, não é pra abrir a boca. Aí, ai, gente, por favor, fala comigo. Não, mamãe. Não, não precisa falar assim, sabe? Falar, não. Mas assim, dá o ar da graça, sabe? Ver a carinha, assim, é importante, Não. né? É Não, muito mãe. ruim. É muito ruim dar aula pra parede. Não, pra parede. Tem 15 pessoas te ouvindo, então. Mas não tô vendo ninguém. Ah, tá vendo a Larissa. Larissa. Por que a Larissa sumiu? Fiquei tão feliz. Sora, não, foi sem querer. E aí, Marx? Eu gosto do Marx, que ele aparece toda a aula. Oi, Vini, bom dia. Oi, Lari. Achei que você estava numa rede, Larissa. A hora que apareceu assim, balançando. Falei, nossa, Larissa está numa rede. Você está numa rede? Não, é cortina, né? Falei, Larissa na rede, que delícia. Tá caindo energia aí? Tá, Sora, eu já saí um monte de vezes da aula de inglês. Porque Tá estável hoje, né? Instável. Graças a Deus a minha energia tá boa. Cadê você, Luara? Liga aí pra nós ver você comendo. Nossa, Você só Sora, come. dessa vez eu não tô comendo, eu ainda não saí do meu Não quarto. acredito. Eu ainda não saí do meu olha quarto, o eu tô aqui na naipe cama. do vídeo do Vinícius. Hã? Olha, Nossa, olha o cabelo do Vinícius. Olha isso. Morro de inveja. Olha, lisinho. Dá uma jogadinha assim, Vinha. Não? Ai, ai. Vai, Luana, aparece aí. Vicenzo boca aberta. Hã? Ô, Bruno, já fez aquela tapioca de hoje? Eu já Já comeu? também. Eita, poleira. Vamos ver quem tá aí. Eu não vou abrir nada, não, senhora. Você falou, mas não vai rolar. Abrir é acordar. Ah, Isso é quase um pecado. vocês estão ouvindo meu vizinho? Sim. Dá pra ouvir um negócio de fundo, assim. Nossa! Uma construção. Resolveram, na pandemia, fazer uma construção do lado da casa da minha mãe. Brincadeira. Uma grande ainda. Outro dia tava uma reta escavadeira aqui. Falei, meu, agora hoje ele resolveu usar serra. É assim. João Vitor, tá aí? Tá. João, meu querido. É você, meu filho? Oi, Hein? tudo bem? Ó, eu acho que você comeu bronha na minha atividade. Por quê? A atividade da segunda semana, você não me enviou. Sério? Ah, mas Você eu olha fiz lá. então. Eu acho que foi só o negócio de enviar, então. Pois Porque eu é. sei que eu fiz.
Não, eu sei que você fez porque você fez todas. Aparece para mim que você fez. Mas ela não aparece nota, entendeu? Porque você não enviou. Ah, tá, entendi. Então você entra lá e me envia, tá? Tá, já tô fazendo isso aí. Que amanhã eu tenho que pôr no Galileu. O Da Lucas semana tá aí? 2, né? Semana 2, a sua é semana 2. O Tá. Lucas não tá, né? Lucas, cadê você, meu filho? Não tá. O Lucas não tá. O Lucas também, semana 2. Se você estiver me ouvindo, Lucas, se você for me ouvir na live, lá no Moodle, você... Oi, Luara! Você, por favor, vá na sua semana 2 e envia a sua atividade. Por favor. Alguém tem notícias do Cauã? Ele anda entrando nas aulas? O Cauã? Não tô lembrando nenhum até agora. Não, Sora. Tá bom. Então, o João já tá me mandando, né, João? Agora o Lucas, então, depois tem que mandar uma mensagem para ele. Eu já mandei, Sora. Articular. Obrigada, João. Às vezes vocês comem umas bronhas, assim. Então, tem que fazer, finalizar e enviar direitinho, senão não vem. Senão aparece lá as tentativas, aparece que vocês fizeram, mas não envia. Ai, o Lucas acabou de chegar. Olha isso. Deixa ele entrar. Sora, eu tô feliz que finalmente eu vou ter um quarto só pra mim. Vai? Por quê? Sim, meu tio vai se mudar, né? Que ele casou e o troço demorou 1 ano pra terminar o apartamento. Aí ele vai se mudar, minha irmã vai pro quarto dele, eu vou ficar com 2 quartos só pra mim. Mas pra que você quer 2 quartos? Ah, é muito bom. Você pode ter, pode ser tipo meu closet, com uma salinha particular junto, com uma TV. E o outro pode ser meu quarto de dormir. Tá invejando de você, Larissa. Eu só queria um escritório diferente, não tava nem num quarto. Em vez de ter decente, 10 banheiros, ela quer ter 10 quartos, entendeu? Aqui em casa tem 7 banheiros. Lá. Larissa. Toma cuidado, Eu hein? queria um quartinho diferente pro escritório, não fala nem mais nada. Vou construir vários banheiros agora. Cada coisa. Ô, Lucas. Lucas entrou aí. Lucas. Cadê você, meu filho? Acho que eu não tenho microfone só. Será? Olha, eu nunca falo. Deixa o menino quieto. Fala comigo, Lucas. Escreve aqui, oi. Escreve. Será que ele tá me ouvindo? Eu não sei, o bicho tá com a cara que tá falando uma coisa. Lucas. Só tem você de Lucas. Faz um oi pra mim, faz um joia, dá um sinal de vida, fala que tá vivo. Vai. Não? Não? Jesus? Será? Lucas! Deixa ele dormir, Sora. Gente, o que aconteceu? Ele deve ter ido buscar alguma coisa para comer, né? Vamos ver. Vou escrever aqui. Não, problema não. Vou aqui, para todos. Lucas. Aí, a hora que ele vê, aí a hora que ele responder, eu falo com ele. Tudo bem, então vamos. Chega de papo, chega de conversa. Estou batendo papo com vocês porque a aula de hoje é curta, pequena, tranquilex. Vocês vão tirar de letra. Hoje, se alguém tirar menos que 10 na atividade do Moodle, eu tiro mais 2 pontos. Entendeu? Tirar 8 vai ficar com 6, porque tá tão fácil as questões que se errar, eu tiro mais 2 pontos, entendeu? Gostou? Sora, você não pode fazer isso, Sora. Eu posso. Não pode não, Sora. Tá tudo gravado Isso aí é aí, ó. Você tá autoritarismo. nos chantageando.
Não, não é Meu, pintagem, é só o nono, abuso de autoridade. nono C. Errar aquelas atividades lá, ó, não dá. Não dá. Então, por favor, façam com excelência. Então, nós vamos começar no módulo 9, que vai falar sobre astronomia. Agora vai mudar o rumo da conversa. Agora o eixo virou Terra e Universo. Só porque eu comecei a falar, o ano começou a ligar a serra dele. Muito legal, vizinho. Esse vizinho é uma coisa, né? Nós vamos mudar então de assunto. Agora nós vamos falar de Terra e Universo. Nós vamos falar hoje de uma parte da astronomia mais cultural, tá? Então, nós vamos trabalhar um pouco sobre os aspectos culturais das observações do céu, tá? Então, olha aí, a primeira atividade tá assim, ó. A observação do céu talvez seja uma das práticas mais antigas desenvolvidas pelo homem, principalmente durante a noite, quando observamos o brilho das estrelas, eventualmente outros planetas, as constelações, entre outros, né, etc. Essas observações, realizadas por diversas civilizações, tiveram grande influência em diferentes aspectos e no desenvolvimento de suas sociedades. Você saberia dizer em que aspectos essas observações interferiram no cotidiano dessas civilizações? Então, pessoal, escrevam o que vocês acham, experiência de vocês por enquanto, tá? Vai lá que eu quero ouvir. Eu acho que o Lucas me ouviu, vamos ver. Umas perguntas aqui, vamos ver. Bate-papo. Cadê você, meu filho? Aqui. Ah, tô achando que é o Lucas falando comigo. E vocês falando do meu vizinho? Esse meu vizinho. Acorda, Mas Lucas. a Terra não é Isso. plana? Ué, certeza. Absolutamente. Ué, Tudo bem? esquisito. Quem fez? Quer falar? Eu nem Vamos terminei lá. de ler a questão, Sara. Ô, Sara, Mas eu já então, li. eu Fala, Vitinho. não escrevi, mas eu lembro que eles viam os astros como deuses, né? O deus Sol, pro Egito, pelo menos, lá tinha o deus Sol, Ra, tinha... Eu não sei se eles cultuavam a lua, mas eles viam os astros e criavam as construções deles também, as estrelas, né? Apontando para as estrelas e coisas do tipo. Certo. Então, aí, o primeiro aspecto aí, né? Um deles, né? Que você citou, é a questão da religiosidade, né? Uhum. Da crença, né? Da crença religiosa, né? Sim, eles usavam o céu para muitas crenças religiosas, principalmente para ritos religiosos, né? Então, assim, quando aparecia alguma constelação, alguma imagem no céu, né, de tempos em tempos, eles faziam alguns ritos, né? Então, uma das observações do céu era, sim, para eventos religiosos. O que mais? Talvez para transporte, tipo nas navegações e tal. Isso, também. A questão das navegações, né? A questão de observar as estrelas, né? E seguir com o navio, né? Como se fosse uma bússola, né? Não tinha bússola em mãos, mas eu tinha a orientação do céu. Eu usava as estrelas como orientação para navegar. Muito bem, Larissa. O que mais, gente? Então, já temos dois aspectos diferentes aí. O que mais? Guara? O que você escreveu? Nessa questão eu não escrevi nada. Mas nós já Porque- falamos duas coisas, então escreva. Não deixe em branco, Tá não. bom. Nós já falamos sobre a questão das crenças religiosas e também já falamos sobre
as orientações para navegação. O que mais? O que mais quer falar? Sora, Oi, pode falar, Ná. só pode ser de estrela, essas coisas? O quê? O que eles... Tipo, eu não posso falar, sei lá, do posicionamento do Sol e da Lua, que eles viam o horário do dia? E aí nós vamos falar sobre calendários, né? Poderia, sim, definir o dia e a noite, os primeiros indícios de calendário, né? Como eles contavam esses dias, como eles contavam o tempo, né? Então, provavelmente, isso também era usado. Outra coisa, outro aspecto que é importante, que vale a pena lembrar, é a questão da colheita, né? Plantar e colher. Então, aqui na minha lousa, eu coloquei alguns aspectos bem importantes para vocês, tá? Então, copiam aí, que é importante, ó. As grandes navegações, que foi o que a Larissa falou, né? Então, tem muita coisa interessante nessa questão do uso das estrelas para fazer essas navegações. Colheita, plantio, firmar calendário, eventos religiosos, né? Então, muitas coisas eram contadas, né? Feitas e observadas mediante a observação do céu, né? Isso daqui é outra coisa que a gente vai conversar daqui a pouquinho. O que vocês acham que é essa palavra, ó? Arqueoastronomia. O que é uma... Estudar o passado do espaço, talvez, porque a arqueologia vem de negócio lá de pesquisar embaixo da terra, dinossauros, aquelas coisas lá tudo. Então, talvez Isso, seja exatamente. É estudo da astronomia, só que agora num sentido de estudar fósseis, né? Evidências de registros antigos, né? Registros em rochas, registros em algum lugar que os antigos, né? Os povos antigos pudessem ter escrito, né? Que serviu e serve de base sobre os estudos históricos, né? Da astronomia. Como isso era, como eles estudavam isso antigamente, quais eram os registros que eles tinham, né? Então, você tem a parte histórica da astronomia, que ela é muito importante para o que nós temos hoje e para as teorias que os cientistas estudam para tentar comprovar o amanhã. Muitas coisas que ainda estão por vir, mas muitas evidências, muitas coisas que nós estudamos hoje veio do estudo arqueológico, né? De fósseis, de rochas, o livro, né? O livro dos fósseis, que a gente fala das rochas sedimentares. Então, assim, quais são os indícios desses fósseis em cima dos registros para a astronomia, né? O estudo dos astros, todo o processo que nós vamos ver hoje, né? Algumas nós vamos ficar hoje mais na parte da cultura, mas conforme os dias forem passando nesse bimestre, agora nós vamos começar a falar sobre outras coisas e nós vamos entrar mais na questão do homem no espaço, a vida que os homens levam nesse espaço, muitas curiosidades, muitas coisas interessantes assim. Então hoje nós vamos ficar com a parte cultural, que é uma das mais simples. Então vamos continuar com a apostila. Feito isso, vocês têm aí exploração e descoberta. Tem aí na página 38, ó, tá vendo esses desenhos das rochas, né? Isso daqui é numa cidade no estado do Paraíba. Ele é chamado, né, de sítio arqueológico. Um sítio arqueológico é algo que a pessoa foi tombado como patrimônio, né? Como se fosse um monumento, é um monumento. E esse monumento, a partir do momento que ele é identificado e ele é visto como algo para ser estudado na arqueologia, ele acaba sendo pertencente aí, né, a parte do governo
No caso aí, nós estamos falando de um governo federal, e esses desenhos, né, essas inscrições, ela indica algum conhecimento, estudo sobre astronomia, principalmente no que se diz respeito às constelações, né? Então, assim, o estudo das constelações, o estudo das estrelas, né? Para toda uma participação aí no que se diz respeito do que era e do que eles veem ainda hoje. Então, isso daí, pessoal, é um fóssil, né? É uma inscrição de alguma civilização, né, antiga, alguma civilização antiga que observava o céu, né, e acabava colocando, né, tentando descrever alguma coisa. Agora, mais do que a pessoa tentar descrever aí, colocar algumas instruções, colocar algumas, né, algumas identificações aí nessa rocha enorme, é o quê? Qual que é a importância disso tudo? Eu tenho uma inscrição, beleza. Mas e aí, quando eu olho para essa inscrição, mais importante do que eu só olhar para ela, é eu saber interpretar aquilo que eles estavam querendo colocar ali na rocha, né? Então, assim, os símbolos que eles usavam, as coisas que eles usavam, né? E todo esse processo, olhando ali na rocha, né? A gente não entende muita coisa. Mas para quem estuda, para quem faz arqueologia, e principalmente o estudo da arqueologia dentro da astronomia, existem algumas figuras que elas se repetem. E aí, provavelmente, eles tentam tirar algumas conclusões, né? No Brasil existe, olha só o que eles falam aí no texto, ó. Existe mais de 24 mil sítios arqueológicos que recontam muito sobre nossos ancestrais, hábitos, tradições, sociedade, modo de vida, crença, certo? E essa aqui é a Pedra do Ingá, que é o que eu disse para vocês, que fica lá no estado da Paraíba. Grife essa parte agora, ó, na página 39, lá em cima. O estudo referente à descoberta de objetos, pinturas, sinais e registros de civilizações antigas relacionadas com o estudo do céu e de fenômenos astronômicos é chamado de arqueoastronomia. Então, toda parte de estudo referente a alguma coisa que eu descubro, de objetos, pintura, um registro numa rocha, e que é antigo, ele pode estar relacionado com o estudo de fenômenos astronômicos, é estudado em arqueoastronomia. Tudo bem? Então, isso é muito importante. Não há dúvidas em relação à importância da descoberta de centenas de sítios arqueológicos que evidenciam conhecimento de diferentes civilizações sobre astronomia, porém, uma segunda fase não menos importante, olhem aí, é a interpretação dessas descobertas. O que será que está escrito aqui, né? Em forma de desenho, em forma de imagens, em forma de alguma pintura, um sinal. O que será que ele estava tentando mostrar para a gente aqui, né? Qual será a evidência disso? A forma como algumas sociedades observavam e demarcavam o céu nos mostra alguns elementos importantes de sua cultura. Os registros astronômicos são muito antigos, alguns datam entre 4.000 e 3.000 a.C. Diferentes povos, como os da Mesopotâmia, chineses, babilônios, celtas, egípcios, maias, incas, astecas, utilizavam o céu, grife aí, ó, como referência para a criação de calendários, períodos de plantio e colheita, cheias dos rios, mapas e relógios, além de crenças e ritos religiosos, né? Então, na parte que se diz respeito a toda essa parte cultural, né? A toda essa parte aí, né? Do porquê disso tudo, é importante para eles fazerem todos esses processos aí.
ver mais ou menos os primeiros calendários, quando que eu vou plantar, quando que eu vou colher, os rios, mapas, né? Os ritos religiosos. Essa atividade que tem aí na página 39, vocês vão fazer como dever depois, tá? Faça uma breve pesquisa sobre o conhecimento astronômico e sua aplicação de alguma civilização ou cultura que você achar interessante. Na hora que vocês forem pesquisar sobre esse conhecimento astronômico de alguma civilização e cultura, vocês vão ver que vocês vão achar vários. Vocês vão ler, ver uma que vocês acharam mais interessante. Aí vocês vão contar para mim um pouquinho, em linhas gerais, o que seria. E embaixo fazer um registro de desenho. Eu sei que vocês desenham super bem, né? Mas nós vamos fazer o nosso melhor, Tira eu dessa frase. tá bom? Ô, Sandra, posso Você fazer, tipo, os palitinhos? Os bonecos palitinhos, se tiver boneco? faça o seu melhor, tá, Matheus? O seu melhor, para mim, é o que importa, tá bom? Tudo bem, pessoal? Então, toda essa parte cultural aí, ela acaba numa pesquisa, tá? Veja algumas para vocês não fazer. Não pega a primeira que olha lá, tá? Dá uma olhada como que tá essa questão aí. Vai ter aparecer várias civilizações. Escolhe uma que você gostou mais e escreve, tá? O Vini escreveu que o Lucas falou que a net dele tá caindo. Ô, Vini, você que tá conseguindo falar com ele, manda mensagem para ele, então, no WhatsApp. No WhatsApp que você tá conversando com ele, que tem uma atividade que aconteceu a mesma coisa que o João. Ele fez, mas não finalizou. Deixa eu ver qual que é. Agora nós vamos falar de constelação, tá? Deixa eu ver aqui. Lucas, é a 2. É a mesma do João, semana 2. Olha lá, fala para ele abrir depois a internet e mandar para mim a semana 2, que tá sem nota lá. Provavelmente ele deve ter feito, mas deve não. Ele fez, que dá para ver quando vocês não fazem. Ele fez, mas não finalizou. Tudo bem, galera? Então, olha só. Agora nós vamos começar a falar sobre constelação, né? O que é constelação? Quem gostaria de falar aí, em linhas gerais? Mandei. Obrigada. O que é uma... Professora, Fala. dá um palpite? É quando você olha para o céu e um conjunto de estrelas, né, que ficam uma específica época do ano, formam um desenho imaginário. Isso, exatamente. Você definiu o que a ciência define mesmo, tá? Então, constelação é um conjunto de estrelas que, quando nós juntamos essas estrelas com linhas imaginárias, formam desenhos. É claro que esses desenhos são desenhos também imaginários, né? São os desenhos que nós não temos. Às vezes eles desenham, você fica olhando para as estrelas, né? Fala, nossa, mas de onde que ele tirou um touro dali, gente, né? Então, de acordo com a imaginação, né? O cara estava lá estudando astronomia, o cara lá estava filósofo da época, né? O cara que mais catalogou, né? Constelações foi Ptolomeu, então um dos primeiros astrônomos aí, né? Ele era um geógrafo também, ele observando, ele começava a desenhar, imaginava, né? Colocava no papel e todo mundo achava lindo, falava, ó, ele é o cara, olha lá. Então, assim,
às vezes nós não vamos ter tanta imaginação assim de olhar para o céu, né, e ver essas imagens. Mas existe mais de 88 constelações catalogadas que já foram descritas por alguém, desenhadas e marcadas, e que vai servir de base para os estudos futuros, mas elas já foram catalogadas, então elas existem e elas têm nomes, né? Que eles colocaram aqueles nomes na época, né? Então vamos lá, vamos compartilhar a apostila aqui. Então, olha só. Não se sabe ao certo quando o homem começou a observar o céu de forma a perceber as posições das estrelas e a formação de imagens. Então, assim, essas imagens está até em aspas aí, né? Que possuíam diversas representações, pessoas, animais, objetos, e que variavam de um povo para o outro. As interpretações eram utilizadas para caça, pesca, plantações, determinação das estações do ano, medição do tempo, orientação náutica, adoração a deuses e ritos religiosos, que foi tudo que a gente já comentou, né? Atualmente temos 88 constelações catalogadas, porque eu já disse para vocês, sendo que 48 destas foram identificadas pelo grego Ptolomeu. Ele viveu nos anos de 90 e 169. Muito antigo esse estudo, né? Ele era geógrafo, matemático e astrônomo. Olha, ele era matemático também. As constelações catalogadas por Ptolomeu nem sempre formavam figuras exatas do que representavam e contavam com a imaginação e crença, né? Então aqui essas duas constelações, elas são constelações muito conhecidas, que geralmente caem em avaliações, em provas, que são as constelações que está aí. A primeira é a constelação de Órion, né? Órion, de acordo com a mitologia, né? Ele era um grande gladiador, um homem que, né? Era um cara, olha aí, tem a espada, o escudo, né? E aí, de um lado ele mostra só as estrelas mais fortes, as estrelas que brilham mais. Ele fez o desenho, depois ele olhou esse desenho e falou, nossa, parece um grande gladiador, né? E aí ele colocou o nome dessa constelação de Órion. E essa constelação é vista por nós, certo? Essas 3 estrelas aqui, ó, do meio, que formam o cinturão dele, que formam o cinto do Órion, é as 3 Marias, né? Vocês já devem ter visto aí, quando a gente é criança, pelo menos aqui onde eu nasci e vivi, o pessoal, né, no sítio, meu avô contava muita história sobre as constelações, tudo. Quando eu ia no sítio, meu avô morava no sítio, então o céu no sítio é bem clarinho, né? Não tem poluição. Então, naqueles dias daquelas noites que não tinha nuvem, era muito perceptível as estrelas. Então, quantas vezes, né, o meu avô, meu tio, sentava a gente lá no terreiro, que a gente chamava, né, na terra, colocava no chão, assim, aquelas palhas no chão, a gente deitava e ficava observando o céu, e ele mostrava algumas constelações. Então, mostrava muito o Cruzeiro do Sul, as 3 Marias, né, Vênus. Meu avô gostava muito dessa parte, achava muito interessante. Então, assim, hoje na cidade a gente consegue identificar algumas, mas é um pouco mais difícil, devido à poluição, devido a muitos prédios, né? O céu, ele não é um céu tão claro, a luminosidade da cidade atrapalha a luz, né? Que vem das estrelas. Então, no sítio não tem luz, né? Então, as estradas não têm energia. Então, você olha para o céu, você vê com muita nitidez, né? Essas estrelas. E muita gente não vê graça em ficar olhando as estrelas, né? Mas é interessante, é algo que
devemos instigar aí as crianças a fazer essas observações que são muito interessantes. Eu aprendi muito com os mais velhos, né, da minha família, sobre essa parte. É muito interessante. Então, às vezes, a gente não conseguia identificar o desenho, né? E aí, é legal a gente colocar no papel alguns desenhos, né? Algumas imagens aí, umas estrelas, e tentar traçar e ver e usar a imaginação para constatar algum tipo de constelação, né? Quem sabe aí você não descubra uma nova constelação, né? Não faz a catalogação de uma nova constelação. E essa daqui da direita é a constelação de Touro, né? Então, assim, olhando para ela só as imagens, fala, nossa, mas parece um touro isso, né? Mas por conta dos chifres e tudo mais, né? Eles catalogaram aí. E ela é muito famosa, tá? Desta forma, aqui no Brasil... Oi. Eu tenho as 3 Marias no meu braço. Da mesma forma, aqui no Brasil, as tribos indígenas também demarcavam suas constelações como elemento cultural relacionado a diversos hábitos e crenças. As tribos tupinambás e tupis-guaranis muitas vezes formavam figuras relacionadas à fauna e à flora brasileira. Veja alguns exemplos. Anta do Norte e Colibri. Para os índios que viviam no norte do Brasil, o aparecimento dessa constelação indicava um período de transição entre as épocas de seca e chuva. E para os que viviam na região sul, indicava uma estação de transição entre o frio e o calor. Era mais conhecida pelos indígenas do norte, uma vez que na região sul, seu avistamento é mais difícil. Assim, os povos do sul utilizam a constelação do Colibri para indicar a chegada da primavera. Lembrando, pessoal, que nós temos aí, né, a Terra, que ela movimenta, né? Então, nós temos o giro do dia e da noite, mas nós temos também o movimento de translação, que é em volta do Sol. Então, assim, não é nós nos movimentamos, as estrelas não. Então, conforme nós giramos em torno do Sol, nós vamos ver de tempos em tempos o quê? Cartas celestes diferentes. O que são cartas celestes? Cartas celestes são mapas que as pessoas, os astrônomos fazem para mostrar a identificação onde que estão os astros naquela noite. Então, assim, geralmente quando você vai olhar uma carta celeste, ela tem data. Tipo, carta celeste do dia, né, hoje, por exemplo, dia 4/6, tantas horas, em tal lugar. E aí você desenha o céu noturno, onde o seu olho pega, né? Onde a sua visão enxerga, você vai desenhar todas as estrelas, todas as constelações, para poder identificar. Então, o homem fazia muito isso, né? E faz ainda até hoje. E esses mapas do céu noturno são chamados de carta celeste, tá? Homem velho representa olha isso aqui, essa é uma lenda, né? Cuja esposa estava interessada em seu irmão. Para ficar com o cunhado, a esposa matou o marido e cortou-lhe a perna. Os deuses ficaram com pena do marido e o transformaram em constelação. Indicavam o início do verão para os índios do sul e o início da estação chuvosa para os índios do norte. Então, olha só, do lado esquerdo da tela tem as estrelas. Olha a perna dele faltando aqui, ó, né? Então, aqui ele indica o palitinho, né, que vocês querem fazer da constelação aí no caderno de vocês. E aqui o desenho realmente do índio que foi morto pela esposa por conta do irmão e a esposa cortou a perna dele, não se sabe por quê, tá? Constelação de Ema, ela é muito conhecida por nós aqui no Brasil. Os tupinambás do Maranhão afirmavam que a Ema procura devorar outras estrelas que ficavam perto de seu bico.
marcava o início do inverno para os índios do sul e o início da estação seca para os índios do norte. Então, quando a ema aparecia, eles tinham essa identificação, né, do inverno e da estação seca para quem vivia no norte. Evidentemente, com a grande diversidade de tribos no Brasil, outras constelações eram vistas por diferentes regiões. Muitas das constelações vistas por nossos índios eram as mesmas visualizadas por outras tribos da América do Sul e da Austrália. Os indígenas possuem centenas de constelações em sua cultura, que vêm passando de geração em geração. Apesar da influência do homem contemporâneo, a cultura indígena ainda é muito presente em várias regiões do Brasil e cultuada até os dias de hoje. Então, constelação é um conjunto de estrelas, né? Aí. Então, constelação é um conjunto de estrelas, né? Que formam desenhos imaginários no céu. E aí, identificar, né, essas constelações principais, elas são muito importantes, tá? A constelação do touro, do colibri, da ema, constelação de Órion, o cinturão de Órion, que é as Três Marias, né? Então, nós temos aí essa primeira parte do estudo da astronomia identificado para vocês aí como a aula de hoje. E, por fim, vocês têm mais uma pesquisinha para fazer. Faça uma breve pesquisa sobre a observação do céu pelos índios brasileiros. Pode ser uma lenda, um mito ou uma curiosidade, que envolva a relação entre a cultura indígena e os astros. Ilustre sua pesquisa com um desenho. Então, você vai dizer aqui para mim qual foi que você pesquisou, um mito, a lenda, a curiosidade, e embaixo fazer os registros. Eles pedem, pessoal, aí depois já entra na próxima aula. Eles pedem para vocês fazerem registro em formas de desenhos, por quê? Por que isso? Porque antigamente, era isso que eles faziam, não tinha escrita, né? Então, essa questão do desenho, do registro, né? Desse desenho, era importante para eles. Então, tentem fazer o melhor que vocês conseguirem. E aí, na próxima aula, vocês mostram para mim as duas pesquisas. Fechado? Não esqueçam de fazer as atividades do Moodle. Eu, se fosse vocês, já fazia hoje, que tá fresquinha aí na memória de vocês. Ela tá bem facinha, bem tranquila de fazer. Já entra lá, se não tiver aula, se não, depois das aulas já entra lá. Já faz essas questões. E não esqueçam de finalizar e enviar. E eu não aceito menos que 10. Tá bom? Combinado? Não. Que não. Que não. Oxi. Oxi, 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 oxi. Tá bom? Tudo bem? Fiquem com Deus. E até a próxima aula, se Deus quiser. Valeu? Ó, beijo. Bom fim de semana. Obrigada, bom fim de semana. Tchau. Para vocês também. Tchau. Tchau, Sora. Tchau, Sora. Tchau, Sora. Tchau.